Bom dia, pessoal. Aqui é a casa de Marechal Deodoro. Aqui se tornou um museu. Eu vou hoje fazer uma gravação aqui de fora. Já estou gravando a porta e vou gravar lá dentro. E lá dentro vai ser o guia turístico que vai explicar tudinho sobre a casa, viu? Aqui é o nosso amigo informante da casa de Marechal Deodoro. Aí ele vai informar tudinho para vocês aqui, tá certo? Vou passar para ele o celular. Bom, aqui eu sou informante da casa, Museu Marechal Deodoro, né? Meu nome é Rosinildo, conhecido por Batata, e vou falar um pouco do acervo e da história da casa Museu Marechal Deodoro. Aqui nasceu o proclamador e o primeiro presidente do Brasil, né? Porque os dois primeiros presidentes do Brasil foram alagoanos. Marechal Deodoro, nascido aqui na casa e na cidade, foi o proclamador, primeiro presidente do Brasil. Nós tivemos aqui em Alagoas também o segundo presidente alagoano, Marechal Floriano Peixoto. Nasceu em Ipioca, litoral norte do estado de Alagoas. Marechal Deodoro nasceu aqui nesta casa em 5 de agosto de 1827. Só viveu na casa até os 16 anos de idade. Aí, com 16 anos, foi morar no Rio de Janeiro. Em 15 de novembro de 1889, ele proclamou a República do Brasil. Faleceu no Rio de Janeiro em 23 de agosto de 1892, aos 65 anos de idade. A casa hoje que se transformou em museu, Casa Marechal Deodoro, só temos da época a fachada, ela só ficou à frente, né? A casa tinha as divisões, tinha vários quartos, mas aí com o tempo ela caiu. Em 1970, a prefeitura do município fez uma reconstrução aqui desta casa, não com as mesmas divisões. Em 83, tombaram como museu. E desde julho de 2012, aqui estava acontecendo uma nova reforma, se encontra hoje uma casa climatizada. Ganhamos piso novo, teto novo, os ar-condicionados, ganhamos o mezanino, né? Esse busto aqui na frente é da mãe de Marechal Deodoro, Rosa da Fonseca. Dia 19 de setembro de 2016, o Exército Brasileiro deu essa homenagem a ela, onde ela se tornou patrono da família militar, pela bravura dos filhos todos na Guerra do Paraguai. Ela foi mãe de 10 filhos, 8 homens e 2 meninas. Os filhos homens dessa família foram todos militares. Na família teve 3 marechais e teve 2 presidentes, Marechal Deodoro e Marechal Hermes, que nasceu em São Gabriel, Rio Grande do Sul. O 8º presidente do Brasil era sobrinho de Marechal Deodoro e neto da Dona Rosa. Ela incentivava os filhos a lutarem na Guerra do Paraguai. Cada filho que morria na guerra, ela reunia os vizinhos, fazia uma festa, depois se trancava no quarto e daí chorava a morte do filho, porque ele tinha sido morto pela paz brasileira. Ela também não tirava foto com as meninas, só com os meninos, porque ela mesma só achava em que a mulher deveria sair em fotos ou mandar em casa só depois de casada. Esses foram os 7 filhos que foram lutar na Guerra do Paraguai. Lutaram 7 e morreram 3. Eduardo Emiliano, este morreu na Guerra do Paraguai. Hipólito Mendes, este também morreu na Guerra do Paraguai. E o Afonso Aurélio, este morreu com 21 anos no combate de Curuzu, no Paraguai. Esses foram os marechais. Marechal Hermes, que foi pai do 8º presidente do Brasil, Hermes Rodrigues da Fonseca. Severiano Martins, marechal e barão do estado de Alagoas. E Marechal Deodoro, o proclamador e o primeiro presidente do Brasil. Aqui no Museu Casa de Marechal Deodoro, vocês vindo vir visitar o museu, vão conhecer esse acervo, né, que foram os móveis que foram doados por descendente de Marechal Deodoro. Nós temos uma sala de jantar, que é uma sala original, perto de sentar os pais dele. Em 2017, trouxeram do Rio de Janeiro, aqui para a casa Museu Marechal Deodoro, 43 pertences. Esses objetos vocês vão ver na parte de cima do mezanino. Quarto do solteiro, se usava 2 camas,
É a cama do solteiro, esta aqui da direita, e a cama do solteirão, a da esquerda. Por que duas camas? Até 30 anos, o homem não casava, ele dormia numa cama do solteiro. Se passava dos 30 ele não casou, aí passava a dormir numa cama do solteirão, que era uma cama mais sofisticada, mais trabalhada, que era para consolar o homem a mais de 30 anos. Temos aqui na frente o quarto de casal, um oratório, um cabideiro. Naquela época não existia guarda-roupa, se usava baú ou cabideiro. Não temos um baú aqui. Pinico com tampa. Na época também os banheiros não eram colados com a casa, é lá no fundo do quintal. A senhora usava à noite, época de chuva. No outro dia existia uma escrava específica, vinha ao quarto, pegava o pinico da senhora e jogava lá no fundo do quintal. Esse pinico é chique, porque ele vinha da Inglaterra, como um pote cheio de manteiga, onde aqui eles comiam a manteiga e depois usava como pinico, né? Veja aqui na frente um oratório. A Praça Paris, lá, no Rio de Janeiro. Essa moça, nesse quadro, o nome dela é Mariana, ela é francesa, ela simbolizava a República da França, e o Marechal Deodoro a convidou a ser o símbolo da República do Brasil. Essa moça, ela é o símbolo da República Brasileira. Aqui nós ganhamos também, nessa nova reforma que aconteceu, aqui nossa área de lazer. Olha aí. Lá na frente nós temos um anfiteatro ao ar livre, onde os estudantes vão poder chegarem aqui e descerem ali e apresentarem suas peças. Essa é a parte da área de lazer aqui do museu, Casa Marechal Deodoro. Essa é a sala de jantar, que é uma sala original, pertencente aos pais dele, né? Aqui nós temos dois bancos, que é o banco da direita, um banco que é cópia do da esquerda. Este é original, o outro é cópia, né? Aqui é no Campo de Santana, Rio de Janeiro, no momento dele proclamar a República, dia 15 de novembro de 1889. Está com 131 anos da nossa República. Aqui é a única foto, nesse quadro, a única foto em que o Marechal Deodoro tirou seus vestes militares. A paisana, aos 62 anos, já era presidente, porque mesmo em casa, ele só vivia com os vestes militares. Aquele outro quadro ali é no momento em que o Deodoro reuniu os principais nomes da República a assinar a Constituição Brasileira Provisória. É a Constituição de 1891. A da Monarquia, 1824. Nesse quadro aí se encontra 3 presidentes. O último da esquerda é o alagoano Floriano Peixoto, que foi o segundo presidente alagoano, que nasceu em Ipioca, litoral norte do estado de Alagoas. Esse garoto, o 8º presidente Hermes, sobrinho de Marechal Deodoro, que nasceu em São Gabriel, Rio Grande do Sul. Ele foi o 8º presidente brasileiro. E o Marechal Deodoro, proclamador e primeiro presidente do Brasil. Aqui na frente nós temos aqui a sala de visita. O espelho, a moldura é original. O espelho não. Madeira folheada a ouro. Aqui na sala de visita, 2 cadeiras de frente, que se chama assim de cadeira de braço, porque aqui sentavam os donos da casa. Essas outras cadeiras, os visitantes, familiares. 2 consolos com gavetas. Lá na frente uma marquesa. E no meio a mesinha chama-se de penha. E no meio da sala do chão, né, usava sempre um par de escarradeiras. Chegava as visitas, um mascava, outros fumavam. E daí também o cara tinha que ser bom de pontaria, para cuspir da cadeira as escarradeiras. Uns acertavam, outros não. Quem não acertava não era bom de pontaria, né? Esse busto aqui, ó, veio do Rio de Janeiro, em 2017,
acompanhado com os pertences que se encontra lá na parte de cima do mezanino. Lá vocês vão encontrar as condecorações, medalha, espada e outros objetos, né, de Marechal Deodoro. Esse aqui é interessante, é o primeiro jornal a circular um dia após a República. É o Correio do Povo do Rio de Janeiro. Eles escreviam brasileiro com Z. Dia 16 de novembro de 1889. E aqui ao lado é um brasão, criado pela família. Na época, toda família importante tinha o seu brasão. 7 espadas, 7 filhos da Dona Rosa que foram lutar na Guerra do Paraguai. As 3 de cima, os marechais, Hermes, Severiano e Marechal Deodoro, os mais importantes da família. A do meio, a espada do meio, o filho médico, o general João Severiano, patrono do Serviço de Saúde do Exército. E as 3 de baixo, os 3 que foram mortos, que morreram no Paraguai, Eduardo, Hipólito e Afonso. Os 3 peixinhos representam as 3 maiores lagoas do estado. Lagoa Manguaba, que esta é localizada em Marechal Deodoro, é a maior do estado. Lagoa Mundaú, aquela que se localiza lá em Maceió. E a Lagoa Jequiá, que fica entre Routeiro e Jequiá da Praia. As 5 estrelas é o Cruzeiro do Sul. E em cima uma coroa de conde, pertencente a um dos irmãos de Marechal Deodoro, o Severiano Martins, barão do estado de Alagoas. Isso aqui é um pouco do acervo da Casa Museu Marechal Deodoro. É um museu aqui que é muito visitado por todos os turistas brasileiros, né? Os turistas argentinos, uruguaios, né? De todo o país, né? E de todo o mundo que vem aqui visitar aqui a Casa Museu Marechal Deodoro, né? Olha aqui. Aqui à esquerda lá é a bandeira de Alagoas e a da direita aqui é a nossa bandeira do município de Marechal Deodoro. E na parte de cima lá se encontra os pertences de Marechal Deodoro que trouxeram lá do Rio de Janeiro. Essa é a do estado de Alagoas. À esquerda temos a economia e cana, né? No meio, as 3 cidades mais antigas de Alagoas: Penedo, ao Forte de Penedo, Porto Calvo, os morros de Porto Calvo e Marechal Deodoro, representado pelos peixes, né? Essa outra bandeira aqui é a nossa, município de Marechal Deodoro. Temos uma pena que representa os escritores nascidos aqui na cidade, Tavares Bastos e Rosalvo Ribeiro. Uma espada que representa a bravura dos marechais dessa família, Hermes, Severiano e Marechal Deodoro. Os 3 peixes, que representam as 3 maiores lagoas do estado, sendo que no estado de Alagoas nós temos 17 lagoas. As 3 maiores são Manguaba, Mundaú e Jequiá. E ali em cima é a parte alta da cidade, o antigo forte que existia aqui nessa cidade. Hoje não existe mais, nem em ruínas. Pronto, aqui terminamos, né? Espero que tem que ter mais. Pronto, ali é esse quadro aqui, que foi a maçonaria do Rio de Janeiro, que doou a casa. E vieram 2 quadros, um para a prefeitura e o outro ficou aqui na Casa Museu Marechal Deodoro. Porque o Marechal Deodoro, ele era grão-mestre geral da maçonaria. Na época, os grandes republicanos da época eram maçom. Dom Pedro I também pertencia à maçonaria. Bom, tchau. Bom dia, né? Tchau. Espero que tenham gostado e venham aqui visitar a cidade de Marechal Deodoro, que foi a primeira capital do estado de Alagoas. Nós temos um acervo aqui em Marechal Deodoro. Nós temos 2 pisos. Temos a parte baixa da cidade e temos a parte alta da cidade. No centro histórico de Marechal nós temos 10 igrejas.
só que as antigas são 8. E no Centro Histórico também nós temos 2 museus. Temos aqui, né, o Museu Casa Marechal Deodoro, onde guarda o acervo da família e a história também. Mas também aqui na cidade nós temos aqui o Museu de Arte Sacra, né? Ele funciona dentro da Igreja Santa Maria Madalena, onde guarda todo o acervo das igrejas da cidade de Marechal Deodoro. Tchau!